Você já sentiu como se a sua mente fosse uma casa bagunçada demais para arrumar? Como se cada pensamento fosse um quarto trancado, cheio de memórias que doem, medos que te sufocam e vozes que não param de criticar. Talvez você tenha tentado ignorar, distrair, tapar os buracos com séries, comida, metas, espiritualidade vazia. Mas nada preenche. Nada resolve. Porque no fundo, você sabe, o que está quebrando você, está dentro de você. Agora pare e reflita, e se a sua dor for um convite? Um chamado silencioso para que você volte para si? Não para viver do passado. Nem para se perder no futuro. Mas para, finalmente, começar a viver no agora, com direção, com cura, com sentido. E se bastasse entender algumas verdades simples, praticar exercícios acessíveis e mudar pequenas rotinas, para destravar algo profundo dentro de você? Talvez te disseram que sua mente era fraca, que isso era frescura, ou que você precisava de fé e mais força de vontade. Mentira. Sua mente não está quebrada, ela está pedindo ajuda. E nesse vídeo, você vai entender por quê. Você vai descobrir quais são os comportamentos que drenam sua energia emocional, como organizar seus pensamentos como quem limpa um campo minado, e quais práticas simples devolvem clareza, foco e paz mesmo em meio ao caos. Mas nada disso vai funcionar se você não fizer uma escolha, parar de fugir e começar a encarar. Você pode estar funcional, bem vestido, até sorrindo em fotos. Mas dentro de você, algo grita em silêncio. Saúde mental não é ausência de dor, é a capacidade de atravessar a dor com consciência. Especialistas explicam que saúde mental é conseguir se relacionar bem com você mesmo, com os outros, ser produtivo e amar com maturidade. Parece simples. Mas não é. Ninguém tem isso por completo. E isso tira o peso da perfeição, acende a luz da possibilidade, todos temos falhas, e mesmo assim, podemos caminhar rumo à cura. Imagine um espelho trincado. Você ainda vê seu reflexo, mas com distorções. Assim é a mente quando está abalada. Você pode até funcionar no automático, trabalhar, conversar, fazer o básico, mas tudo fica embaçado, cansado, turvo. A primeira atitude realista diante disso é humildade, reconhecer que não está tudo bem. E tudo bem em não estar bem. Saúde mental começa quando você para de fingir força e passa a construir resiliência. Tijolo por tijolo. Dor por dor. Agora pense nisso, se ninguém tem saúde mental perfeita, por que você se cobra como se precisasse ser imune à tristeza, à raiva ou ao medo? Essa cobrança é desumana. E quando você se cobra por ser um ser humano ideal, você se torna cruel consigo mesmo. A dor emocional cresce no escuro da exigência. Comece a se tratar como trataria uma criança ferida. Com cuidado. Com paciência. Com presença. O que os profissionais da saúde mental propõem não é um atalho, mas um ajuste de rota, entender que ter saúde mental é ser capaz de crescer no meio do caos. É não se entregar ao desespero. É perceber que até as figuras mais fortes que você conhece já quebraram por dentro, e seguiram mesmo assim. A única diferença? Elas continuaram. E você também pode. Mesmo sem entender tudo. Mesmo cambaleando. Mesmo com medo. Porque saúde mental não é o fim da dor. É a coragem de enfrentá-la com consciência e direção. E é aí que tudo começa a se conectar. Os limites humanos não são uma fraqueza. São um convite. Para buscar ajuda. Para se conhecer. Para descobrir que existe algo além da dor que te visita. Esse é o ponto de partida para o próximo passo, entender que os remédios aliviam o sintoma, mas não curam a alma. Quando a dor aperta e o sono vai embora, é natural buscar um alívio imediato. E, sim, os medicamentos psiquiátricos têm seu lugar, aliviam crises, amenizam os sintomas, ajudam você a respirar quando parece estar se afogando. Mas eles não vão até a raiz. Eles são como guarda-chuvas na tempestade, úteis, mas não fazem a chuva parar. Você continua molhado por dentro se não entender de onde vem o temporal. Especialistas da saúde mental são unânimes ao dizer que remédio não resolve solidão. Nem culpa. Nem traumas não tratados. Eles estabilizam o que está fora de controle, mas não reorganizam o que está quebrado lá dentro. Se você está esperando que um comprimido faça o trabalho que só a alma pode fazer, vai se frustrar. O remédio é um suporte. A cura exige mais, exige mergulho. Enfrentamento. Coragem de encarar o espelho.
Não se trata de desvalorizar o que a ciência pode oferecer, mas de entender seu papel. A dor psíquica, quase sempre, tem um contexto emocional e relacional por trás. Às vezes, um silêncio que te moldou. Uma ausência que virou cicatriz. Um medo que se transformou em padrão de comportamento. Você se acostuma a funcionar quebrado, e quando o remédio alivia, parece que resolveu. Mas é só a dor se calando, ela ainda está lá, esperando ser olhada nos olhos. A cura real começa quando você para de lutar contra os sintomas e começa a escutar o que eles estão tentando dizer. Ansiedade, insônia, irritabilidade, cada um é um grito disfarçado. Um pedido do seu corpo e da sua mente para que algo mude. E não se trata de tirar os remédios, trata-se de não se esconder atrás deles. Use-os se necessário. Mas nunca como única saída. Porque o que te adoeceu, na maioria das vezes, não é químico. É vivencial. E isso só se resolve com consciência. E quando essa consciência começa a despertar, uma nova pergunta surge: de onde vem, então, essa inquietação? Essa dor que insiste em voltar? A resposta pode estar no tempo psicológico, no quanto você vive preso ao passado, ansioso com o futuro ou sobrecarregado pelo agora. E é sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Você já se pegou revivendo uma cena do passado como se estivesse acontecendo agora? Ou imaginando 1000 versões catastróficas do futuro até se paralisar no presente? Esse é o tempo psicológico em ação, uma armadilha invisível que nos arrasta para longe do agora. Especialistas afirmam, a depressão geralmente está enraizada no excesso de passado, a ansiedade no excesso de futuro e o estresse no peso esmagador do presente mal administrado. O cérebro não distingue lembrança de realidade com clareza. Quando você revive uma culpa antiga, ele responde com as mesmas reações bioquímicas de quando o trauma aconteceu. A adrenalina sobe. A tristeza paralisa. O coração aperta. É como estar preso em um looping de dor que já passou, mas ainda domina sua rotina. E o pior? Quanto mais você tenta evitar, mais ele volta. Porque o passado mal resolvido cobra presença até ser ressignificado. O futuro, por sua vez, é um terreno fértil para medos que ainda nem existem. Seu cérebro tenta prever tudo, controlar tudo, proteger você de tudo. Mas nessa tentativa de se antecipar ao sofrimento, ele acaba te colocando em alerta constante. Você acorda cansado, dorme exausto, vive em vigilância. Como se estivesse sempre prestes a cair de um penhasco que só existe na sua imaginação. Isso não é cuidado, é prisão mental. Já o presente, quando mal equilibrado, vira uma sobrecarga. 1000 demandas, notificações, expectativas e cobranças. Você não respira. Você reage. Está sempre correndo atrás do que não deu conta ontem ou do que precisa entregar amanhã. E nesse atropelo, esquece de simplesmente existir. Esquece que existe uma paz escondida no agora. Mas ela só se revela quando você silencia os ruídos e encara o que está diante de si, sem fuga, sem distração, sem autopunição. Se você quer se curar, precisa aprender a habitar o tempo certo. Nem no ontem, nem no amanhã, mas no único lugar onde a mudança acontece, o agora. Só que para isso, você precisa assumir as rédeas. Assumir o comando da própria mente. E é aqui que entra o próximo passo, a autonomia e a ação consciente. Porque ninguém vai atravessar essa jornada por você. Você pode ouvir 1000 conselhos, seguir centenas de gurus, tomar todos os remédios, mas se não decidir se mover, nada muda. A verdadeira transformação começa quando você entende que a dor é sua, mas a decisão de curá-la também. A autonomia emocional não é sobre se isolar ou rejeitar ajuda. É sobre parar de viver como um paciente passivo e começar a agir como o protagonista da própria cura. A mente pode adoecer, mas ela também pode se reconstruir, desde que você esteja disposto a encarar o processo com responsabilidade. Os especialistas falam sobre isso de forma clara: não existe cura sem envolvimento ativo. A mudança de pensamento não acontece por osmose. Você precisa mergulhar dentro de si, identificar os padrões que te sabotam, questionar as verdades que você repete sem perceber. E, acima de tudo, precisa agir. Mesmo quando não tem vontade. Mesmo quando está exausto. A cura não é um evento mágico. É uma série de microescolhas conscientes feitas todos os dias, mesmo sem aplausos. Pense nisso como um treino mental. Assim como o corpo precisa de esforço e repetição para ganhar força, a mente também. A diferença é que o peso que você precisa levantar não está na academia, está nos seus pensamentos automáticos, nas crenças antigas, nos gatilhos que você finge que não existem.
É levantar da cama quando tudo dentro de você diz para ficar. É trocar o vídeo de distração por uma conversa difícil consigo mesmo. É fazer, mesmo sem sentir. E essa autonomia só floresce quando você para de terceirizar a própria paz. Quando entende que psicólogos, terapeutas, livros, vídeos, todos são ferramentas. Mas a reforma interna é obra sua. Ninguém pode sentir por você. Ninguém vai atravessar o seu vale escuro com a mesma intensidade. E tudo bem. Porque você não precisa de superpoderes. Só de clareza. E de um passo. Depois outro. Depois outro. É assim que uma vida nova começa. Aos poucos, você deixa de ser refém da dor e começa a transformá-la em combustível. Você para de perguntar por que eu, e começa a dizer é comigo. E quando essa virada acontece, você acessa algo muito mais profundo, a dimensão espiritual da cura. Porque não existe força maior do que a que nasce quando você se une a algo além de si mesmo. E é sobre isso que vamos falar agora. Existe um ponto da jornada onde nenhuma técnica basta. Nenhuma análise profunda resolve. Nenhuma palavra externa preenche o buraco interno. É nesse ponto que muitos desistem, acreditando que não há mais saída. Mas é justamente aí que começa um caminho que não depende apenas de lógica, o caminho da espiritualidade. Não como fuga da realidade, mas como alicerce para enfrentá-la. A cura emocional mais profunda nasce quando corpo, mente e espírito caminham juntos, não em conflito, mas em aliança. Especialistas em saúde mental apontam que os melhores resultados vêm quando a integração do indivíduo consigo mesmo, com sua fé e com sua comunidade de apoio. A psicoterapia e os medicamentos têm seu papel, mas são como muletas que ajudam na travessia. O chão firme, onde os pés encontram estabilidade, vem da espiritualidade vivida de forma prática, na oração, no silêncio, na busca por sentido. É ali que o caos começa a fazer sentido. E que a alma, finalmente, encontra descanso. Assumir responsabilidade pessoal nesse processo é sair do papel de vítima e entrar no de autor. É reconhecer que existe dor, sim, mas também existe escolha. Você pode continuar alimentando os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas, os mesmos medos, ou pode entregar isso. Não a qualquer um, mas a um propósito maior. Uma força que te chama para fora do desespero, mas que só se revela quando você decide dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho inteiro. Espiritualidade verdadeira não é ritual vazio. É transformação interior. É deixar o ego de lado e se abrir ao que realmente importa. É entender que a dor pode ter um propósito. Que o sofrimento pode te quebrar, mas também pode te libertar. E que você não está só, nunca esteve. Existe um chamado sussurrando em meio ao caos, te convidando para um recomeço. Mas ele não grita. Ele espera que você se aquiete. Que você ouça. Que você diga, estou pronto para mudar. E quando essa abertura acontece, um novo estilo de vida começa a se formar. Um estilo que não busca alívio passageiro, mas construção duradoura. Que não se baseia em prazer imediato, mas em saúde integral. E é isso que vai sustentar a sua mente em dias bons, e principalmente nos ruins. É hora de entender como o corpo, os hábitos e a rotina influenciam diretamente na sua saúde mental. E é isso que vamos ver agora. Você não pode esperar ter uma mente clara vivendo dentro de um corpo em colapso. Seu cérebro não é separado do resto, ele sente o impacto daquilo que você come, do quanto você se movimenta, de como você dorme, da luz que você recebe ou evita. Um estilo de vida tóxico é como veneno em pequenas doses, não te mata de uma vez, mas destrói sua clareza, sua disposição e sua capacidade de reagir. E é por isso que qualquer cura emocional de verdade passa por hábitos simples, mas profundos. Exposição ao sol. Parece banal, mas muda tudo. A luz natural regula hormônios que influenciam diretamente seu humor. A falta dela te deixa letárgico, irritado, sem energia. Exercícios físicos? Mais do que estética, eles são antidepressivos naturais. Cada gota de suor libera substâncias que limpam o peso mental acumulado. Uma boa alimentação? Ela não é só combustível, é matéria-prima para a construção da sua bioquímica. Comida industrializada, açúcar em excesso, álcool, tudo isso alimenta a névoa que você tenta atravessar. Mas o estilo de vida saudável não se resume ao que você ingere ou faz com o corpo. Ele também envolve o que você consome com os olhos, com os ouvidos, com o coração. Vídeos tóxicos, pessoas negativas, notícias que só alimentam medo e indignação, tudo isso polui sua mente.
Se você quer cura, precisa limpar o ambiente em que sua mente habita. Criar rotinas que promovam ordem, silêncio, descanso. O caos externo alimenta o caos interno, a não ser que você decida se blindar com escolhas conscientes. As comunidades mais longevas e equilibradas do mundo, como a Adventista de Loma Linda, vivem isso na prática: hábitos simples, foco na natureza, conexões reais, espiritualidade ativa. Não é fórmula mágica, é compromisso. Compromisso com o próprio bem-estar. Com a própria mente. Com o próprio propósito. Se você quer mudar seu mundo interno, comece pelas suas manhãs, pelos seus rituais, pelas suas decisões mínimas. Cada escolha conta. Cada repetição constrói. Cada vício quebrado devolve um pedaço de você que estava adormecido. E quando esses hábitos começam a se firmar, você ganha uma base sólida. Mas ainda falta uma peça essencial: os pensamentos. Porque você pode se alimentar bem, fazer exercícios, meditar, e ainda assim ser destruído por ideias distorcidas que rodam na sua mente sem filtro. E é por isso que o próximo passo é crucial: aprender a reformular sua forma de pensar. Você não é o que pensa, mas o que você pensa molda quem você se torna. Pensamentos não são neutros. Eles constroem caminhos dentro do seu cérebro, repetem padrões emocionais e criam realidades internas que, muitas vezes, não têm nada a ver com o mundo real. Um pensamento negativo não combatido vira uma lente. E essa lente distorce tudo: suas relações, sua autoestima, suas escolhas. Por isso, curar a mente também é aprender a pensar de novo. A pensar melhor. Muitos especialistas em saúde mental apontam que a origem da dor emocional está em padrões mentais trágicos, ideias como nada nunca vai mudar, ninguém se importa comigo, eu não sou o suficiente. Elas se instalam como vírus. Você nem percebe mais que está repetindo. Só sente o peso. A primeira ação é identificar essas frases. Escrevê-las. Confrontá-las. Se perguntar: isso é verdade? Sempre? Em todas as situações? Ou é só um eco de dor mal resolvida que estou carregando? A reformulação começa com escolhas pequenas. Trocar eu fracassei por isso ainda não funcionou. Trocar nada dá certo por qual parte eu posso melhorar. Trocar o desespero pelo questionamento. A culpa pela responsabilidade. A crítica por compaixão. Não é autoajuda barata, é neurociência prática. Quando você repete novas ideias, cria novos caminhos neurais. Literalmente. Seu cérebro aprende a reagir diferente. E, com o tempo, começa a sentir diferente também. Cultivar gratidão, esperança, amor, pode parecer discurso suave demais para quem vive um caos interno. Mas são justamente essas práticas que restauram sua percepção. Gratidão não é ignorar a dor, é reconhecer o que ainda está vivo em meio à dor. Esperança não é ingenuidade, é coragem. É a escolha de seguir mesmo quando tudo parece parado. Amor não é sentimento, é decisão de tratar a si mesmo com o respeito que você sempre ofereceu aos outros. E quanto mais você cultiva esse tipo de pensamento, mais espaço você abre dentro de si. Espaço para respirar. Para reagir com clareza. Para fazer o bem. Porque, no fim, a mente não se cura apenas para si mesma. Ela se cura para servir. Para contribuir. Para sair do ciclo do eu e olhar o outro com empatia real. E esse é o próximo passo: entender como ações altruístas podem ser terapêuticas de verdade. Uma mente em sofrimento costuma girar em círculos. Pensar demais, sentir demais, fazer de menos. E quando você não age, não cria, não ajuda, você se afunda em si. A dor se transforma em isolamento. O isolamento em apatia. E a apatia vira uma prisão mental. Mas existe uma chave que, quando usada com intenção, abre essa cela: a ação altruísta. Sair do centro da própria dor e se conectar com o outro, não por obrigação, mas por propósito. Quando você ajuda alguém, mesmo que em algo pequeno, sua mente sai do modo de escassez e entra em estado de contribuição. Você sente que ainda pode ser útil. Que ainda tem valor. Que ainda há algo em você que serve, que transforma, que inspira. Essa percepção tem um efeito poderoso no cérebro: libera dopamina, reforça a autoestima e devolve a sensação de pertencimento. É simples, mas é revolucionário para quem se sente quebrado por dentro. Produtividade, nesse contexto, não é sobre performance ou metas inalcançáveis. É sobre ocupar-se de forma útil, criar, organizar,
Aprender algo novo. Cuidar do espaço ao redor. Fazer algo que tenha começo, meio e fim. Quando você realiza pequenas tarefas com presença, você reduz a sensação de caos interno. Sua mente ganha estrutura. Sua alma ganha direção. E o vazio começa a ser preenchido com significado, não com distração. O problema é que muita gente tenta anestesiar a dor com entretenimento, consumo, redes sociais, bens materiais. Mas tudo isso só aumenta o buraco. Porque o alívio é curto. E o peso volta maior. Já uma ação altruísta, por menor que seja, ecoa. É como plantar uma árvore dentro da sua consciência, leva tempo para crescer, mas a sombra vem. O fruto vem. A paz vem. E você descobre que, mesmo ferido, ainda pode ser cura na vida de alguém. E quando você junta tudo isso, o autoconhecimento, os hábitos saudáveis, a espiritualidade, os pensamentos reformulados, o serviço ao próximo, começa a surgir um mapa. Um caminho que não depende só de sorte ou força de vontade, mas de 3 pilares concretos. E é sobre esses 3 fundamentos que o próximo e último tópico vai tratar. A ciência da mente não é só sensibilidade, também é precisão. Quando especialistas analisam os casos de recuperação emocional profunda, 3 pilares aparecem com frequência estatística esmagadora: espiritualidade, psicoterapia e medicação. Nessa ordem. E essa hierarquia importa. Porque, embora os 3 atuem juntos, é o relacionamento com o transcendente que dá sentido, é a terapia que organiza, e é a medicação que sustenta, quando necessária. Uma estrutura de 3 apoios que, quando equilibrada, sustenta até quem pensava que não teria mais forças para continuar. Espiritualidade não é algo apenas bonito. É funcional. Pessoas com conexão espiritual forte têm menor taxa de recaída, maior resiliência diante de traumas, e mais clareza para tomar decisões em momentos de crise. A fé traz perspectiva. Ela amplia o olhar. Não resolve todos os problemas, mas muda completamente a forma como você os encara. E, muitas vezes, isso já é o começo da solução. A psicoterapia entra como a ponte entre o caos e a clareza. É no diálogo, na escuta, na confrontação cuidadosa com as verdades esquecidas que o cérebro começa a se reorganizar. Traumas ganham nome. Medos são decifrados. Ciclos de dor são rompidos. E o que antes era insuportável começa a ser carregado com mais leveza, porque agora tem contexto. Agora tem sentido. Agora tem voz. A medicação, por fim, não é inimiga. É uma ferramenta. Em muitos casos, ela é o primeiro passo para que a pessoa tenha energia suficiente para começar os outros. Quando usada com responsabilidade, orientada por profissionais, ela não entorpece, ela estabiliza. Para que a verdadeira cura, aquela que vem da alma e do enfrentamento interior, possa, finalmente, acontecer com segurança. Esses 3 pilares sustentam a mente como os 3 tempos sustentam a vida, o passado, o presente e o futuro. Quando um está em desequilíbrio, todo o sistema sofre. Mas quando você entende o tempo psicológico, organiza sua história, enraiza sua espiritualidade e decide agir, você não apenas sobrevive. Você renasce. Agora que você entendeu o que está por trás da sua exaustão mental, a pergunta é: o que vai fazer com isso? Vai continuar buscando soluções mágicas e atalhos que só te distraem? Ou vai começar, hoje, uma jornada de cura real, mesmo que seja com passos pequenos, silenciosos, consistentes? Quantas vezes você já se sentiu à beira do colapso por não saber como lidar com o que sente? E se a resposta não estiver em fugir, mas em silenciar? Em ouvir? Em agir? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Mas precisa fazer o que ninguém pode fazer por você: começar. Não espere estar pronto. Não espere ter motivação. Espere apenas um motivo. E esse motivo pode ser o simples desejo de viver com mais leveza. De voltar a gostar de estar consigo mesmo. De olhar no espelho e reconhecer: eu estou voltando para mim. Se esse vídeo te despertou algo, se, em algum momento, ele pareceu descrever o que você não conseguia explicar, então inscreva-se. Aqui, a gente não te oferece fórmulas, mas ferramentas. Não promessas vazias, mas caminhos verdadeiros. E o próximo passo pode estar no próximo vídeo.